Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um episódio do SEMcast. O SEMcast é uma obra em audiovisual, patrocinado pelo SEM. No episódio anterior, falamos sobre saúde e tecnologia. Damos sequência a essa conversa, falando sobre ética e desigualdade em tecnologia. Para isso, mantemos à mesa a doutora Alessandra, cirurgiã plástica da SEM, o professor Wesley e a senhora Fernanda. Tecnologia sempre vem acompanhado com um custo, né? Pelo menos em medicina sempre aumenta. Queria saber se na área de marketing também as tecnologias, que com certeza existem, né? Sim, existe. Se elas também são escalonáveis, né? São, em termos de valores, né? De custo. São. Até um celular que fica atualizando todo ano e o preço pula daqui para cá, assim. Então, você pensa, o celular ele já tem esse avanço de custo. Você imagina um computador, uma máquina que aguente para você fazer a produção do que você precisa. Eu acredito que não chega nem perto do valor dos equipamentos médicos, mas, assim, eu acho que a tecnologia é meio que uma tendência mesmo sempre ficar mais cara. Mais cara. É. E se você quer um trabalho bem feito, você tem que acompanhar. De um jeito ou de outro, você tem que acompanhar. Mas será que existe realmente uma diferenciação entre uma tecnologia de um pouquinho não tão de última geração? Olha, falando pela minha experiência, tem. Por exemplo, você vai trabalhar com um computador mediano e um computador, assim, mega avançado. É outra coisa, a produtividade muda, você consegue entregar um trabalho melhor. Até o celular. Se você tem um celular mais mediano, você não consegue entregar a mesma qualidade que se você estivesse fazendo a mesma coisa com um celular de última geração, assim. Processamento de vídeo, até a funcionalidade do aparelho, então muda bastante. E a gente só vai para frente, não vai mais para trás. Então, assim, você tem que se programar para conseguir acompanhar, porque senão você vai ficar para trás. E assim, enquanto o povo tá indo, você tá ficando. E até imagina a rapidez, né? Porque a gente tinha ideia assim, não, é só uma câmera na mão, ideia na cabeça e conseguia fazer qualquer coisa, né? A gente sempre tinha ideia que o publicitário era criativo. Não, só precisa ser criativo, tá tudo resolvido. Não, e hoje em dia a gente tem que andar muito com a inteligência artificial também. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do ChatGPT. Se eu uso o ChatGPT numa versão não paga, ele não vai funcionar igual numa versão paga. Então, se eu quiser oferecer um trabalho melhor com o auxílio dessa ferramenta, eu tenho que pagar. E sempre pago em dólar, porque a ferramenta... Eu lembro que o ChatGPT, quando ele lançou, foi possivelmente para teste, né? Passou-se um tempo, aí você tinha a versão 4.0. Mas, atualmente, existe uma outra... Não é outra versão, mas um novo modelo de pagamento. Um, acho que é $20, o outro é $25. Daqui a pouco vai existir um de 30, obviamente. Não, e tem muito plugin lá dentro. Você faz tudo quando você paga. Então, facilita o seu trabalho. Não é nem uma despesa, é mais um investimento que você faz. Porque você acaba tendo retorno. O custo, né? Em termos de medicina, eles são exponenciais. Não é que um negócio custa X, aí lança um negócio que custa 2X. Não. É um negócio que é muito mais caro. Teve uma história engraçada. Não, acho que nem se compara. Que, assim, a gente foi... É uma coisa da odonto, né? Eles têm os fotopolimerizadores, né? Então, eles colocam a resina... Aquele para colar o bracket. Sabe? Aí, eles colam a resina e tal, e colocam a luzinha. E a luzinha são 4 flashzinhos de 30 segundos. E aí a Bianca, né? Eu fui fazer isso numa cirurgia, a Bianca me entregou assim, leva o meu aqui, eu nem uso mais, porque eu comprei um de 3 segundos, tá? Eu falei, paguei... X, um negócio caríssimo. Eu falei, Bianca, pra que você fez isso? Um negócio de 3 segundos? Qual é o problema de esperar 30 segundos? 2 horas da manhã. Eram uns 8 dentes pra eu colocar, fazer a pista para dar estabilidade na cirurgia. E aí, aqueles 30 segundos viraram horas. Eu falei assim, alguém liga pra Bianca pra ver quanto que ela quer no negócio que eu vou lá buscar. Você ganha muito tempo, você acaba ganhando. Eu queria fazer... Aqui a gente está falando de melhorias de avanço na tecnologia, né? Que a gente está falando aqui só coisas boas. Né? A gente está falando aqui tanto na medicina, na farmácia, na parte de informática, né? Mas isso, de certa forma, até gostaria de saber de vocês, e me preocupa um pouco, porque hoje as pessoas se comunicam tudo por máquina. Às vezes a pessoa está uma do lado da outra e
a poucos metros e manda uma mensagem para outra responder. Né? Então, a minha preocupação com relação a isso é a parte humana, né? A parte de emoção. Né? A gente está falando aqui de produtivo, mas e a parte humana? Será como é que vocês, como médico, vê isso? Assim, eu particularmente acho que para a medicina tem que existir o contato humano. Não dá para você ser médico sem você gostar de pessoas, exceto se você fizer patologia, radiologia. A pessoa que chega, mas descobre tudo, mas chega tarde. Mas chega tarde. Mas assim, você precisa, mesmo porque para você ter aquela empatia, tá? O que eu acho que, na verdade, não se aplica mesmo, porque assim, isso que você falou, na minha opinião, tá? Se refere a pessoas mais novas. Mas essas pessoas, quando tiverem a maturidade, eles vão ver que aquilo não substitui uma ligação, esse contato de se conversar. O que eu acho é que pessoas mais novas, elas têm uma necessidade de mostrar que o negócio é rápido, que o negócio funciona rápido. Tipo assim, olha, onde você está? Aí a gente manda um ponto de interrogação. Olha, você não me respondeu há 2 segundos atrás, tá? Eles precisam dessa rapidez. E às vezes eu acho que a maturidade, né, o amadurecimento, não requer isso, né? Antigamente mandava-se carta, imagina, coloca um... E eu acho que o problema não é a tecnologia aí. O problema é justamente o amadurecimento e essa necessidade de rapidez, de respostas que a tecnologia dá, né? Igual estávamos falando sobre você esperar 1 mês um artigo publicado em algum lugar. Hoje em dia, imagina alguém falar isso. O cara fala assim, não pode, impossível. Uma opinião, né? Talvez até por esse querer rápido, assim, vou ser o primeiro a publicar, você... Gente, às vezes a sua pesquisa é muito importante, não importa se você é o primeiro, se é o segundo ou 10º, de repente, o número de casos que você tem é muito importante. E aí, talvez... estejamos valorizando os pontos errados. Né? Mas você, por exemplo, você dá aula para pessoas que, em tese, nem são adultos, por definição, nem são adultos ainda, são adolescentes no final, entrando, né? Aí, talvez até você saiba mais da ânsia desses meninos, né? Me preocupa muito isso, sabe? Porque eu acho que tudo, né? Hoje, tudo tem a ver com produção, rapidez, né? Como a gente tem conversado aqui. Será que a gente não está se transformando numa máquina também? Né? A gente está falando de inteligência artificial. Temos limite para isso? Olha, eu acho que não. Eu acho que esse limite vai partir de cada um. Minha opinião, assim, igual o Anderson falou sobre essa pressa que as pessoas têm, que a maturidade... Me preocupa essa pressa se tornar o novo normal. E nem a maturidade trazer isso. Na verdade, eles falam o seguinte... Porque eu acho que o caminho... A gente tem que fazer um esforço exatamente para brecar, para fazer o caminho oposto. Mas eu acho que vai de cada um. Eles acham que tende a um evento chamado singularidade. Existe a singularidade inicial, mas a gente está falando de outra singularidade aqui. Vai ser naquele momento em que a inteligência da máquina realmente vai cruzar com a inteligência humana. Aí que não se sabe o que vai... Aí que as pessoas fazem só um exercício do que pode acontecer. Porque você pega a minha geração, eu tô com 35. A minha geração, ela pegou o meio, assim, a gente está começando a entrar nessa parte de inteligência artificial. Só que eu tenho a base de como era antes. Eu assistia filme na locadora, eu comprava livro no portão de casa, o povo vendendo enciclopédia. O pessoal que já está mais novo, quem está nascendo hoje, já nasce nesse turbilhão de informação, inteligência artificial. Então, eles não precisam ter aquele esforço para pensar, aquele esforço para ir atrás da informação. Está tudo na mão. E eu acho que eles não vão pensar, eu quero, sei lá, ir atrás de um jeito mais difícil. Então, mas eu acho que isso é temporário. Eu acho que essa pessoa atinge uma maturidade. Ela não vai ser assim com 40 anos, nem com 50 anos. Ela nem vai ter pique para isso. Eu acho que vai ser igual a Fernanda está falando. Realmente vai ser normal, realmente,
fazer as coisas de forma rápida e tal. Claro que a gente não sabe aonde isso vai levar. A gente estava discutindo isso, inclusive, no próprio desenvolvimento das habilidades, né? Então, coisas que não faziam sentido, coisas que hoje fazem sentido, ou antes não, e você não sabe se isso é ruim ou bom. Por exemplo, as habilidades manuais, né? Um cirurgião. Nós precisávamos ter muita habilidade manual, né? Então, precisamos ainda, né? Ainda precisamos. Exato. Ainda precisamos, mas hoje, com uma cirurgia robótica, provavelmente, muito dessa habilidade manual, a parte fina, né? Então, envolve até a parte de musculatura, né? Você vê, a força do Anderson em musculatura fina, são muito diferentes de um cirurgião mais jovem. Eu vejo o tipo de ponto, né, que é dado que faz diferença. Né? Então, a gente ensina o pessoal mais jovens. Né? Então, o jeito de pegar na pinça, tudo isso tem mudado. Por quê? Porque eles são treinados de forma diferente. Hoje se escreve menos, então você tem menos força na ponta dos dedos. Tudo. E aí, a tecnologia, ela vem dar mais... uma ferramenta a mais, que, por exemplo, a minha mão, eu não consigo dar um ponto de 360 graus, por mais delicado, por mais hábil que eu seja, e um robô consegue fazer uma volta de 360. Uhum. Então, é um ganho, mas também é uma perda funcional. Eu, como pessoa, não tenho força na ponta dos dedos. Então, né, o meu filho tem 10 anos, safadinho. Mãe, já posso ser médica, minha letra tá tão ruim quanto a sua. Eu falei, vai lá fazer caligrafia, menina. Mas o robô, né? A gente vai conversar também sobre o robô. Mas o robô, ele permitiu que pessoas que já não faziam uma cirurgia voltassem a operar. E com toda aquela bagagem de conhecimento. Você prolonga, você vê, assim, hoje, a pessoa, quanto mais, né, o médico, quanto mais velho, mais conhecimento, né? É engraçado que, contra algumas profissões, na verdade, com o tempo, a gente só melhora. Não tem como... está ultrapassado. Não tem jeito, né? Nosso tempo, né, a vida útil. A vida útil, realmente, quanto mais ela puder ser prolongada, melhor. E isso foi permitido, realmente, pela tecnologia. Então, essa é a parte boa. Uhum. A parte ruim é o que o Wesley está falando, que talvez os novos médicos incorporem isso com uma agilidade que se perca o contato, né? Eu brinco assim, que às vezes eu faço diagnóstico pelo cheiro, né? A gente chega no quarto, né? O tipo de bactéria, né? Provavelmente eu não tenho um espectrofotômetro no nariz. Mas eu bato, chegando no quarto, eu te falo se é aeróbio, se é negativo, se não é. Até pelo exalar do aroma, né? Do cheiro que tem no quarto do paciente. Eu ainda sou das antigas que eu consigo fazer alguma... isso não está bom. Né? Aquilo já incomoda. E talvez a tecnologia, a gente vá perder, do mesmo jeito que a gente está perdendo a habilidade fina, talvez vai perder o olfato, vai perdendo as outras habilidades. Bom, outro quesito aqui importante, né, com relação à segurança e privacidade, né? Aí eu pergunto até para Fernanda, né, porque para a gente, privacidade, né, a relação médico-paciente, eu acredito com o advogado também, né, mas a tecnologia, mesmo nessas transmissões de dados, elas ficam muito vulneráveis, né? Fica. Você tem que tomar muito cuidado com troca em rede social, até o que você busca, até essas ferramentas de inteligência artificial, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque seus dados estão ali. Então, você preenche um formulário, você coloca seu endereço, seu e-mail, e tem gente que faz isso, vem um link, sai preenchendo, não pensa, aí depois dá um problema, e hackeia a conta e tudo mais. Então, é um ponto também que é para se prestar atenção. É muito vulnerável. Sim. Eu acho que realmente não tem que eu acho que ainda alguém não teve o interesse, mas acessar esses programas mais sólidos. Depois que acessaram a Sony, né? Eu acho que acessaram a NASA, imagina, um negócio que... Eu acho que o que a gente falava, vamos ter uma privacidade, mas eu acho que é uma questão de alguém chegar e falar, não, quero acessar tal coisa. Eu acho que só falta a intenção, assim. Porque seus dados estão lá. Eles fazem o que quiserem. Bom, o Wesley tinha falado sobre desigualdade, né? Mas, assim, uma coisa que eu levanto, né? Por exemplo, será que essa geração mais nova, ela não aprendendo a forma como se chegou a essa tecnologia, não pode prejudicar, não? Por exemplo, vamos supor que deu uma pane, falte no hospital energia por 24 horas e você precisa fazer um exame. E aí?
Bom, eu acredito que seja inegável assim que é uma coisa boa esses avanços, né? Não, sim, sombra de dúvida. Sim, Ninguém questiona isso aqui. Cirurgia robótica, como a Alessandra falou, que diminui o tempo de cirurgia. Recentemente que a gente faz aí sequenciamento de genoma, que permitiu antecipar muito a produção, por exemplo, de uma vacina. Mas é aquilo que a gente sempre está conversando aqui, né? Tem os ganhos, mas tem as perdas. E eu acredito que isso seja uma perda, sim, né? A perda do básico, né? Das coisas mais básicas que a gente aprende, né? A coisa manual, né? Quando precisar fazer a coisa manual, precisar fazer o básico, né? A gente está acostumado a querer fazer o complexo, né? E talvez o básico, que seria uma coisa tão natural, isso pode ser comprometido. O básico vai se tornar o diferencial no final das contas. Mesmo cirurgia, né? Eu não sei o quanto o pessoal hoje sabe fazer uma cirurgia aberta. Não, mas eu ouvindo o Wesley falar, eu me preocupo. O Wesley é professor. Sim. Né? Então, assim, porque, assim, toda vez que eu vou adquirir um conhecimento, eu volto lá no começo, assim, na minha escadinha, né, talvez pelo modo formal, né, de formação, eu tenho que perguntar todos os porquês. Eu começo lá embaixo, na fisiologia, não sei o que lá, tal. E eu vou construindo esse conhecimento, voltando, eu vou lá no zero de novo, revejo tudo. Se você me passa uma informação, para saber se isso faz ou não sentido para mim, eu vou comparar com aquilo que eu tinha lá na base. Ah, não, esse remédio aqui, ele é o super top, ele atua nisso. Eu falo, cara, isso não faz sentido, né? Porque, de repente, você sabe que aquilo ali não tem correlação fisiológica, né? E a pessoa veio me vender um negócio e eu falo, não, isso não. Porque eu volto na base. Como é que é isso hoje? Porque hoje, a minha impressão é que assim, é tanta informação muito alta, muito complexa, e como é que está se construindo sua aula? Né? Então, assim, como é que você ensina, convence o carinha, aí lá vai pegar lâmina de hemograma? Eu ainda, Alessandra, eu dou aula no quadro. Eu tenho o PowerPoint, mas eu faço, que meus alunos sabem disso, eu tenho que ter meu gizinho branco e colorido para eu desenhar no quadro. Eu gosto disso. No aluno para ele acordar. Porque eu acho que o aluno, ele vai construindo, né, o conhecimento a partir do que você vai escrevendo. Você veja, hoje ninguém mais pega um lápis, uma caneta e escreve, digitação, né? Como é que a gente aprende? Seja pelo tato, seja visual. Então, hoje a gente está perdendo essa coisa da escrita, né? Eu vejo, por exemplo, a minha filha fazendo conta matemática. Como é que a gente, antigamente, aprendia matemática? Decorando. Né? Decorando. Quanto que é 9. Hoje eu vejo assim. 4 vezes 7. Aí ela coloca esse 7, e vai somando o 7. Então, você vê... E não é exclusividade dela, isso é geral. Então, aquilo que nós estamos... Perdeu-se o básico, né? Pelas facilidades que a gente tem. Né? Hoje, se eu tenho uma calculadora, para que eu vou ficar fazendo conta de cabeça? Né? Se eu tenho lá... hoje você fala e o texto já sai. Já sai. Todo completo. Para que eu vou ficar digitando ou escrevendo? Né? Mas eu ainda sou do modo antigo, eu gosto muito de escrever. Eu estudo assim, né? Eu odeio, por exemplo, ler livros, né, em tablet. Eu tenho que ter um livro impresso mas aí eu tenho que defender, porque realmente assim, eu só voltei a ler graças a um tablet que você consegue aumentar a letra. Não, isso é sério. Mas aí o seu problema então era o oftalmologista. Mas é muito, muito mais confortável você ler, acredite. No escuro, com a luz acesa. Bom, mas uma coisa que a tecnologia, né, trouxe, e que eu pelo menos não tenho conhecimento, né, é sobre o respaldo ético e legal dessa tecnologia. Vou expor melhor aqui, vou esclarecer. Bom, vocês sabem que já tem o carro automático. O carro automático já existe. Ele já funciona. Por que não existe carro automático?
Porque se esse carro atropelar alguém, quem vai ser o culpado? O dono do carro? O cara que programou? A empresa que vendeu o carro? Mesma coisa com a tecnologia, por exemplo. Você coloca lá vamos supor que por algum motivo deu um resultado errado no aparelho. E aí? A culpa seria de quem? É claro, resultados críticos sempre são revisados para diminuir esse erro, né? Mas eu acho que grande parte da tecnologia, a validação que a gente não vê aí é justamente por causa disso. Eu não sei se a Fernanda tem, que a mídia, né, realmente tem esse conhecimento mais do que nós da área médica, né? Para chegar à medicina, a aprovação, né, os critérios são mais rígidos, né, rigorosos. Não, eu acho que nem se compara à medicina. No meio da comunicação fica mais solto, assim. A chance de dar errado é bem maior, porque é muita coisa, muita gente envolvida, então... Mas eu acho que nem se compara à medicina mesmo, não. E para ver, por exemplo, a democratização dessa tecnologia, né? Assim, porque é claro, você tem uma tecnologia que você tem 2 milhões para gastar num diagnóstico, é diferente de um SUS que você não tem esse dinheiro. Mas qual que é a opinião de vocês? Claro, todo mundo acha que a tecnologia tem que estar para todo mundo, né? Mas como se resolve isso, né? O pagamento da tecnologia. A pessoa que desenvolve uma tecnologia, acredito que ela vai querer receber por aquilo que ela desenvolveu, né? Existem, por exemplo, programas dessa transferência de tecnologia, né, que eu acho que são super importantes. Né? Na época que eu realmente me envolvi com o PROAD, né, que realmente esses programas governamentais de transferência de tecnologia, eu acho que deveriam ser mais estimulados. Né? Então, se estamos num hospital, estamos em locais, né, que o nível de informação, o nível de gastos, né, são permitidos de uma forma mais ampla, eu acho que automaticamente a gente aproveita esses recursos para transferir essa tecnologia para outros lugares. Né? Claro que a gente sempre vai esbarrar nos interesses. Mas eu acho que a ideia é essa. Então, se a gente desenvolveu alguma coisa que é muito boa, claro que no começo ela é muito cara, mas a tendência é ela ir barateando, transferir essa tecnologia para que se permita que ela chegue nos outros lugares. E eu acho que isso aconteceu, por exemplo, de repente, com a telemedicina hoje. Né? A telemedicina ela permitiu que, por exemplo, profissionais muito, muito gabaritados, a Cecília, né, que é a dermato lá do SEM, ela faz uma consultoria num projeto de programa de saúde familiar. Porque você não precisa de ter um dermatologista lá na ponta, né, do saúde da família, mas que o médico de família que cuide de todo, né, que faça essa parte empática, que acolha a família, que conhece todo mundo, tal, que ele possa discutir os casos com ela. E isso é feito hoje através de telemedicina. Então, eu acho que a tendência é essa democratização, mas claro que a gente depende muito de interesse e desejos, né? Eu quero que isso chegue, eu vou gastar um dinheiro para isso. Aí o pessoal me chama de poliana, né? Tudo bem. Eu acho que isso acontece e vai acontecer, né? Sempre que existir essa preocupação com o ser humano. Bom, uma outra coisa, por exemplo, perguntar para o Wesley. Lá na Universidade Federal do Paraná, comparado, por exemplo, com a PUC, né? Em termos de tecnologia, o subsídio público é maior que o subsídio privado lá ou não? Em termos para desenvolvimento mesmo. Eu acredito assim, hoje, quando se lança, por exemplo, um edital, né, todo mundo tem acesso a esse edital. Né? Então, por exemplo, nós temos verba CNPq, CAPES, seja para financiamento de projetos, seja para compra de equipamentos, seja para bolsa de alunos, todo mundo tem acesso. Né? Tanto a PUC, quanto as federais, quanto as estaduais, todo mundo democraticamente tem o direito de submeter os seus projetos
e tem uma comissão que vai escolher qual que interessa mais, né, para o governo, para a ciência, né? Então, nesse ponto, é claro que você pode falar assim, poxa, mas o meu projeto é mais interessante que o outro ganhou e o meu não, né? Não é justo, né? Mas existe uma comissão composta por vários membros que talvez discorda de você, acha que o do outro é melhor. Então, nesse termos de financiamento, pelo menos é o que a gente vive na universidade no dia a dia, né, no quais vários editais são liberados assim ao longo do ano, né, todo mundo tem acesso a esse edital. Então, pelo menos isso é uma coisa mais assim clara com todo mundo, né? Então você tem, por exemplo, sai os resultados, quem foi contemplado, quem não foi. Se você não achou aquilo ali justo, você pode entrar com recurso. Então, assim, nesse quesito, eu acho que eu posso dizer que é, de certa forma, democrático, que não é verba do governo que só vai para federal. Isso aí não existe. Novamente, agradeço a todos pela participação e continuaremos nessa terceira parte desse episódio sobre tecnologia. E vamos falar no próximo episódio sobre inteligência artificial. Meu muito obrigado à nossa audiência e até o nosso próximo episódio no Semcast.